Gravando! Oi, Boa amiga. tarde! Boa tarde. Oi, minha amiga linda, que delícia! Preparada para mais um bate-papo? Mais um bate-papo. Mais um bate-papo das afiadas, porque agora tem nome, né? É verdade. Eu vim pensando assim, meu, será que a gente tem nome? Será que ficou afiadas mesmo ou vai ser mais um dia que a gente vai começar sem nome? Ah, não, vamos começar. Eu amei esse negócio de afiadas. Não, porque é afiadas, né? A gente está se afiando aqui. Eu acho que a ideia é a gente também ajudar as pessoas de alguma forma a se afiarem, né? Ficarem cada vez mais tinindo na vida, não é? Então tá fechado. E Combinado. hoje a gente vai falar de uma coisa, a gente combinou aqui de falar de um assunto que a mim, particularmente, tem me afiado muito Uhum. e veio de você, né? Então, eu queria até que você começasse a história, porque foi realmente uma ferramenta que você me entregou e que fez tanta diferença na minha vida, está fazendo tanta diferença na minha vida, está, não é? Fez, é Fez, né? está, e eu acredito que é uma coisa que eu vou carregar para minha vida inteira, eu não quero parar. Então, eu queria que você começasse contando dessa nossa Sim, ferramenta. nosso tema de hoje, a minha blusa que tô calor. Bom, o tema de hoje vai ser sobre páginas matinais, que é uma técnica, uma ferramenta, né, Van? Pode se chamar assim, uma Ferramenta. ferramenta que eu conheci num livro da Julia Cameron, que se chama O Caminho do Artista, esse livro que ela está mostrando. Esse livro, para quem é artista, para quem tem, para todo mundo, mas assim, principalmente para quem é artista, tem que ler. No curso Aquarela Profética eu sempre falava desse livro, porque ela tem várias coisas muito legais no livro. E uma delas, inclusive, é uma das primeiras que ela fala, é sobre as páginas matinais. E para mim, assim, também, Van, tipo, faz muitos anos que eu faço. Às vezes dou umas furadas, mas eu tava aqui agora pensando assim, sabe quando você acorda? E tem pessoas que têm uns hábitos, né? Eu, se eu não tomar café de manhã, café assim, comer de manhã, meu dia não começou. O meu é o café mesmo, Se café preto. Não, eu assim, qualquer coisa, se eu sair de casa sem comer, ou tipo, sei lá, sem tomar banho, sabe? Parece assim, tipo, tô estranha, assim, no dia a dia não começou. E isso é o que acontece com as páginas matinais, que é uma ferramenta que a Julia conta no livro, que é basicamente você escrever todos os dias de manhã. E escrever 3 páginas todos os dias de manhã, escrito à mão, e funciona tipo uma Sim, terapia, uma autoterapia, né? Porque ela total. fala, é muito interessante que no livro ela fala assim que o mais importante é o hábito de se escrever à mão. Tem um porquê de se escrever à mão, assim, para você pensar mais, para você estar mais conectado com você. Então não pode ser digitado, tem que ser escrito à mão e tem que se escrever. Ela fala 3 páginas, né? Nem todos os dias eu consigo fazer as 3 páginas, mas o importante assim é colocar ali no dia, falar alguma coisa nas suas páginas. Aí o que fala nas páginas? É muito interessante que até no livro ela fala assim, mesmo que você não saiba escrever, não tenha ideia de nada, até porque de manhã às vezes você tá meio dormindo ainda, você escreve, não sei o que escrever, não sei o que falar, não sei, não quero escrever nada, que saco fazer isso. E é muito legal, né? Porque já teve páginas que eu fiz isso assim no começo, você fala assim, meu, E aí, do o que eu nada, tô parece que faz tudo, escrevendo? né? Meu, depois, assim, parece assim, as páginas matinais deveriam entrar aqui no Afiadas, porque é assunto infinito. Né? Infinito. Infinito. E assim, e é muito engraçado, porque eu já tive várias experiências dessas que você falou, de começar, não sei o que escrever, não sei por onde começar, tá, tá, tá. E aí, do nada, assim, parece que vem uma enxurrada de coisa para colocar para fora. E tem um segredo, ela fala das 3 páginas que eu já percebi, e eu imagino que deve ter alguma relação com esse segredo que eu descobri fazendo, que, assim, muitas vezes é a partir da metade da segunda página que o negócio vem e o grande insight sobre aquilo que você que tá acontecendo ali. Eu não sei se você já reparou se isso já aconteceu com Dá você. uma Mas desbloqueada, né? Porque eu acho que a gente começa meio enferrujado e aí vai sim, soltando, né? Faz total, sentido, é que total. nem entra qualquer atividade de criatividade que a gente trabalhe, você não vai, vou começar a fazer, e aí você já começa fluindo, né? Então eu acredito que as Sim, páginas é isso também, tem um tempo ali de fluir, né? De colocar sim. para fora. Não, e é Mas muito assim, eu digo que interessante. às vezes não dá tempo de fazer as 3,
O que eu quero dizer assim, não perder o hábito. Então tem dia Sim. que eu não consigo fazer as 3, eu escrevo assim rapidão, meia página, E escrevendo tá assim, tudo bem, né? jogando tudo que eu quero falar ali, assim, mas para não perder o hábito de fazer, né? Que é o mais importante. Sim. Mas, assim, Super. realmente, quando eu tô com tempo, quando eu acordo, e eu tenho tempo para me dedicar a isso, meu dia é outro dia, as ideias fluem. Tipo, eu até já postei nos meus stories que, tipo, muitas ideias, muitas coisas que eu realizei, as ideias vieram das páginas do caderno, e que ela fala até que não é para você ler as páginas, né? Acho que é Sim. para você escrever. Ela fala, coloca no envelope, no caso de um caderno, não fica relendo. Só de tempos em tempos que a gente relê, né? E realmente, assim, quando eu volto para ler, eu falo, meu Deus, como surgiu ideias aqui que eu já realizei, assim, que já se materializaram, né? Que já aconteceu. Perfeito, é bem isso mesmo. E assim, uma das coisas que eu acho super, que para mim fazem muito sentido, é que quando você escreve, de alguma forma, e sai da cabeça e vai para o papel, aquilo dá uma forma diferente. Então, assim, você memoriza mais, Uhum. aquilo parece que vira um compromisso, assim, Dá sabe? Eu mais não sei atenção, né, explicar. para o que você está pensando, né? Dá mais atenção para os Sim. pensamentos, né? Ah, total. Aliás, isso, assim, eu já falei isso para você, né? E aí agora que a gente abre o nosso coração para quem assiste a gente também, as minhas páginas viraram as minhas orações. Eu sempre falei com Deus escrevendo, mas eu escrevia digitando. Isso já era um padrão meu, assim. Eu tenho algumas cartas assim que eu já escrevi para Deus em lugares diferentes do meu computador. E era uma coisa de vez em quando, né? Então minha prática de oração era orar normal, como todo mundo ora. E aí quando eu comecei a escrever, começou a fluir muito mais natural. E aí, cara, comecei a prestar atenção muito assim em mim e coisas que eu queria melhorar, hábitos que eu queria mudar, coisas nos meus comportamentos que às vezes eu não gostava, sabe? Tipo, sei lá, tô sendo muito explosiva ou passa batido alguma coisa que eu não tô feliz comigo, começou a florar nas páginas. E o lado positivo também. Quando eu venço algum desafio, quando eu consigo superar alguma barreira, eu consigo reconhecer mais fácil. Porque tá lá, sabe? É uma troca ali Por mais que você cara, não leia, né? Parece que vem mais na memória quando você volta a escrever, você fala, meu, eu já falei sobre isso. Eu já escrevi sobre isso. Porque às vezes a gente pensando, né? Você tem uma ideia, você pensa, e depois você nem lembra que você pensou aquilo, que aquilo aconteceu ou não. Mas você sim, escrevendo, depois de um tempo você vai lembrar, poxa, isso aqui eu já falei, já pensei, já vivi, né? exatamente. Não, é muito surreal, assim. Para mim tem sido uma ferramenta de vida, assim. Inclusive, até trouxe aqui, ó. Eu comecei no ano passado, já tem 3 completos e tem um aqui que tá quase no final. Eu faço todo dia. E eu sou igual a você, assim, às vezes por alguma razão eu não consigo escrever 3, aí vai uma página e meia. Mas o hábito de escrever entrou de uma forma que é o diário, e eu não quero parar nunca mais, porque Uhum. eu percebo assim, e até engraçado, né? Porque se a gente parar para pensar, quando eu comecei a fazer, a gente começou a partilhar isso, até isso, as nossas conversas, as reflexões ficaram mais profundas, né? As coisas que a gente fala Uhum. têm mais peso, mais forma, né? Eu vejo muito isso, assim. Então, eu não quero parar nunca mais, assim. Eu quero levar essa ferramenta para a vida e falo, inclusive, para os meus clientes, para os meus amigos. Eu falo, cara, escreve, comece a escrever o que passa na sua cabeça, tira da cabeça, põe no papel, porque faz muita diferença. Muito. Muita. E uma coisa que eu comecei a fazer, eu normalmente escrevo depois de fazer a minha leitura da Bíblia, né? Então, muitas vezes, quando eu não sei escrever, eu pego um versículo que marcou muito, alguma coisa que eu li ali, que mexeu comigo, e aí eu transcrevo, e aí Uhum. aquilo vira uma meditação para mim. Sim. Então, eu comecei a memorizar versículos com mais facilidade, eu comecei a ver formas de praticar a palavra de Deus realmente, sabe, na minha vida do dia a dia, de forma mais clara, porque Uhum. aí você está ali falando de você, do que está passando na sua cabeça, e tem a palavra, e aí você faz
né, dá a liga ali e a coisa acontece, né? Então, eu acredito que é uma ferramenta realmente para a vida. Você até falou, né, que acho que essa autora é cristã, a gente não tem muita certeza, né, se a autora do livro é Ela cristã. aparece, mas não diz nada, né, no livro, ela não diz nada, mas assim, pelas coisas que ela... É porque assim, na verdade, às vezes não é, né, mas assim, pelas coisas que ela fala, parece que ser, né? Não sei se é ou não. Se alguém souber que está Sim. assistindo, comente. Comente aqui, se a Não sei, autora mas do assim, livro... realmente parece bastante, porque as coisas que ela fala, assim, se encontram bastante com o que a gente fala, assim, né? Até que uma questão, ela fala no livro uma questão sobre falar palavras de afirmação, e isso, assim, tipo, é a Bíblia, né? Você pegar as palavras, assim, gravar na cabeça, né, os versículos, o que Deus fala da gente e tal. Ela faz de uma forma para artistas, mas, assim, tudo a gente sabe que é da palavra, e aí as pessoas às vezes dão umas mudadas, né? Então eu acredito Sim. que ela seja, mas não sei. Pelo menos até onde eu li, tudo que eu já li sobre ela, nunca diz nada, assim. Nunca tá muito claro, né? E Mas eu uma sei, coisa assim, que, tipo, ela sendo ou não sendo, essa ideia que ela teve, que eu não sei se surgiu dela, se veio de outra, pelo menos no livro ela não fala, isso foi de Deus total. total, Porque, assim, não total. é só gente, você procurar na internet, assim, páginas matinais, você vai ver, assim, quanto de gente que começou e não parou mais. Assim, e é uma coisa tão simples, né? É uma terapia, que às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer terapia, não posso pagar, tal. É uma autoterapia, porque é que você falou, eu também faço muito isso, assim, de fazer oração. Eu escrevo como se fosse para Deus alguma coisa que eu tô pensando, que eu tô vivendo, que eu quero planejar, que eu quero mudar. Então, assim, daí você começa a pôr para fora, e aí, assim, a gente mesmo vai achando as respostas. Meu, é muito fantástico, assim, né? Muito fantástico. E coisas, assim, e, muito grandes, assim, acontecem. E a gente nem tem noção quando a gente não escreve, né? Quando a gente não tá colocando ali no papel, a gente esquece realmente. as coisas grandes e as pequenas também. Eu acho que também esse é um dos pontos importantes. Assim, para Isso. mim, um impacto também que foi muito forte é que eu comecei a ser mais grata, sabe? Perceber que eu tinha mais razões para gratidão, assim, sabe? Porque Uhum, essa coisa do escrever, você acaba trazendo um pouco do que aconteceu, do que, né, do que uhum. você está buscando, ou que você está olhando para frente na sua vida. E aí, com isso, fica mais fácil de você perceber as coisas realmente, sabe? Esses acontecimentos que às vezes não são tão grandes, né? Mas que são passinhos. E assim, eu que trabalho com desenvolvimento humano, você sabe disso também, a gente fala tanto sobre isso, a gente sabe da importância de cada passinho na construção daquilo que a gente quer e de reconhecer esses passinhos acontecendo no dia a dia, né? Então, eu vejo que é uma ferramenta importantíssima realmente para você conseguir enxergar a sua evolução em todos os aspectos. E falando de comportamento, né, do ponto de vista comportamental, a gente sabe que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né, de lidar com aqueles comportamentos que a gente muitas vezes não gosta, que a gente tem dificuldade de mudar, né, as coisas que a gente quer mudar na gente e parece que estão ali enraizadas. E é uma ferramenta que te ajuda nisso, porque você começa a se perceber mais, a se ver mais, né? Sim, eu tenho um exemplo muito legal sobre isso, que foi até o treinamento do CIS, né? Que foi um treinamento que eu fiz recentemente, que é... Do que é o treinamento de inteligência emocional. E que, assim, eu não seguia o Paulo Vieira, que é o cara que dá o treinamento e tal. A Van é coach, então ela com certeza já conhecia muito mais que eu, mas eu não conseguia. Ouvi ele num podcast, achei super legal esse negócio desse treinamento. Meu, coisa de dias, hein? Depois, assim, tenho nas minhas páginas aqui com data, porque eu coloco as datas. E aí eu coloquei assim, poxa, eu ouvi falar sobre esse cara, e ele fala sobre isso, aquilo, pá. E aí eu peguei e coloquei assim, poxa, é muito legal. Só que é um treinamento super intenso, né? São vários dias, é de quinta até domingo, só que assim, de madrugada, tipo, são muitas horas. E é caro, né? Aí eu peguei e coloquei, eu escrevi aqui, né? Escrevi nas minhas páginas matinais. Nossa, eu vi sobre esse treinamento meu, como seria legal eu fazer. Quem sabe, né? Um dia. Não, primeiro eu escrevi assim, que pena que eu não posso. A gente pode fazer o outro podcast do Não Posso, dessas Não foi, que viradas de pena que eu chave, né? posso, né? Eu escrevi assim, que pena que não posso, né? Tipo, tem o Joaquim Pequeno, é um investimento super alto, uma coisa assim que nem é da minha área, né? Tipo, inteligência emocional é da área de todo mundo, né? Mas o entendimento ali naquele momento.
que não era da minha área, mas assim, falei, poxa, que pena que eu não posso. Aí passou acho que uns 3 dias, eu já falei assim, não, peraí. Aí eu tive uma história aí com não posso, né? Eu comecei a observar as palavras que eu falava. Daí eu falei assim, não, por que eu não posso? Eu posso sim, escrevendo, né, nas páginas matinais. Eu posso sim, eu vou me organizar financeiramente, vou me organizar com o Jô para ele ficar com o Joaquim, e o ano que vem eu faço, 1 ano, 2 anos, enfim, eu faço, né? Tem todo ano, várias vezes no ano, né? Aí passou uns 2, 3 dias, dias, assim, coisas de dias, né? Aí eu comentei com a Van falou assim, eu quero fazer, também vamos fazer. E aí, por isso que é importante, né? A gente ter sempre amigos assim perto, e como é importante a nossa amizade. Aí a Van falou assim, se você for fazer, eu vou fazer também. E aí isso me motivou a viabilizar, ver se era possível fazer naquele momento ou não. E aí eu conversei com o Jô, e o Jô falou assim, não, faz, tá? Simples assim. E tipo assim, coisa de 3 dias antes eu tinha escrito, pena que eu não posso, não é pra mim, daqui uns 3 anos. Enfim, aí aconteceu todo um rebuliço, assim, que a Van acabou não indo por outras prioridades. Eu falei que não ia mais também, porque sozinha eu não iria dessa maluquice de que era esse treinamento. E aí surgiu uma outra amiga, assim, conversando. Assim, as coisas vão acontecendo. E, sério, eu fiquei de cara, assim, porque era uma coisa que, pra mim, realmente não ia acontecer tão cedo. Era para 1 ano eu esquecer, sabe? De 1 ano, se eu tivesse anotado. Porque se eu não tivesse anotado nas páginas matinais, provavelmente nem ia acontecer. Porque eu ia passar aquela fase ali do que eu vi, do que eu achei legal e tal, né? E já era, não ia pensar mais nisso. Sim. Com certeza eu não ia pensar mais nisso depois de 1 ano. Então, e aí aconteceu assim, coisa de 1 mês, eu fiz assim, desde o não posso, não, desde o não é para mim, pro não posso, pro eu vou, pro eu não vou mais, pro eu vou sim. Até eu ir, né? Sim. E assim, eu realmente assim vejo com muita clareza o quanto importante eu ter colocado assim pensamentos aleatórios, né? Tipo, foi um podcast que eu assisti de uma coisa que eu achei interessante e eu ter anotado, tipo, um comentário, assim como se eu falasse com uma amiga, eu escrevi no meu caderno. E aí depois, como eu escrevi no meu caderno, isso ficou mais latente na minha cabeça, eu comentei com a Vanessa me incentivou ali também no momento certo que eu deveria ser incentivada. E aí as coisas foram se movimentando. E aí, exatamente isso. Se eu não tivesse escrito, eu com certeza, depois de nem 1 ano, meses, eu já nem lembraria mais. Eu provavelmente viria de novo e falar assim: já passou aquele meu momento de querer fazer e tal. E foi incrível, foi maravilhoso, assim, foi muito legal. Foi tipo, uau! Então, como eu sou grata às minhas pagininhas. Fazer o merchan aqui do caderno da caderno. Ó, o merchan meu não é, o meu é padrão, inclusive agora. Vamos melhorar isso daí, né? Por favor. Amiga, esse aqui não rola, né? Agora eu vou fazer o caderno do Afiadas, por favor, né? Pois é, ó, já pensou. Gente, caderno do Afiadas. Ó, a Flávia tá aqui falando. É legal, hein? Gostei. Praticamente, amiga, você criou um compromisso aqui de fazer uma arte. Vou deixar um lembrete aqui para eu escrever nas minhas páginas matinais de amanhã. Aí já era, aconteceu. Já era. Aconteceu. Falou, já era. Falou, botou aqui, ó, gravou aqui, gravou. Não anotei ainda. Calma aí, pessoal. Amanhã vocês me cobrem se eu anotei. Se eu anotei, aí já era, vai acontecer. Ai, você gente, tem assim, uma experiência assim que você escreveu e depois você viu assim que mudou alguma realização? Eu tive algumas, assim, essa semana eu tive uma de um insight que foi bem, assim, para ser mais exata, anteontem, eu estava escrevendo comecei a escrever uma coisa, uma reflexão sobre uma coisa que tinha acontecido no fim de semana, e aí, do nada, assim, é muito louco, porque eu não sei explicar como é que o negócio fluiu e mudou o assunto, e aí eu comecei a perceber o quanto eu tenho pressa para as coisas. E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, né? Porque a gente está no mundo do imediatismo, né? Que a gente quer tudo para ontem. Quantas vezes a gente não fala sobre isso, né, amiga? Dessa ansiedade, dessa pressa das coisas acontecerem. E, de alguma forma, eu achava que eu já tinha lidado com isso de uma outra forma. Eu estava Só que de tanto escrever, né? E como eu disse, as minhas páginas viraram orações. Muitas vezes aquilo que eu peço para Deus tem muito, na verdade, do que eu peço para Deus está nessas páginas. E eu comecei a perceber o quanto tem pressa, o quanto eu peço para Deus, eu uso as palavras, inclusive.
logo, até tal data, sabe? Tipo assim, ó, vai, Deus, meu ritmo, sabe? E aí, assim, é difícil explicar porque eu não sei como começou e que momento que a conversa virou, mas eu comecei a perceber o quanto isso é latente em mim. E aí, isso foi há 2, 3 dias atrás, eu comecei a perceber, agora eu comecei como que eu posso dizer, a ficar mais atenta para esse meu imediatismo, sabe? No meu dia a dia, nas minhas. Ontem mesmo, eu estava indo para um cliente de manhã e eu estava atrasada. E aí, assim, em outros momentos, eu ia estar uma pilha, porque eu detesto me atrasar. E aí, assim, essa reflexão me ajudou peraí, né? Não adianta, não vai mudar o fato de você estar atrasado, o que você pode, né, trabalhar nesse momento? Então, isso me ajudou muito. E aí, uma outra coisa que também eu percebi que tem sido muito interessante, assim, você sabe, né, amiga, que eu tenho me envolvido bastante com as coisas da igreja nesses últimos tempos e que, mas assim, tem sido de uma forma mais natural, não é uma coisa assim, tá acontecendo. E aí eu comecei a notar, eu tenho o hábito muitas vezes de escrever isso para Deus, ó, eis-me aqui, né, me usa. E só que eu nunca tive essa, assim, era um papo meu com Deus, e as coisas começaram a acontecer, né? Assim, as oportunidades, os chamados dentro da igreja começaram a acontecer de uma forma muito natural, e aí eu comecei a dizer, gente, eu tô falando isso há muito tempo. Você pegar as minhas páginas, você vai ver páginas e páginas onde eu escrevo isso, eis-me aqui, me usa, eu quero te servir. E ele tá chamando. Então, assim, você tá vendo acontecendo na sua vida aquilo que você tá pedindo, sabe? Eu acho que, assim, de todos os meus, de tudo que eu posso falar, e tem muita coisa, né, que eu tô vendo aqui, mas eu acho que esse é o que mais mexe com o meu coração, assim, porque eu realmente tenho visto isso no meu dia a dia, na minha vida, assim, está muito, muito diferente, assim, sabe? E eu acho isso que é o legal, né? Você reler de vez em quando, né? Ela fala pra gente não ler sempre, mas assim, reler de vez em quando mostra pra gente o quanto a gente mudou em algumas áreas, enquanto as coisas aconteceram e que a gente não ia perceber, né? E por isso que eu acho que tem a ver com o que você falou da gratidão. Porque quando as coisas só acontecem, sempre falo isso, que assim, quando eu era adolescente, o meu sonho, o meu padrão de sucesso, já contei isso para Vanessa. O meu padrão de sucesso era trabalhar em São Paulo, ir trabalhar de fretado e ganhar cesta básica. Ai, Ai, Deus! meu Deus, que Como a gente muda eu nessa achava vida, assim, graças a tipo, Deus, né? e aí, gente, tipo, eu tenho. Antes de saber mesmo que era páginas matinais, como eu já escrevia, assim, as minhas orações e tal, eu tenho, assim, tipo, cadernos, assim, falando assim, eu queria ganhar, tipo, sei lá, R$ 500. Porque, assim, era coisa, assim, de. Quando eu tava na faculdade ainda. R$ 500, R$ 1.000. Nossa, já pensou quando eu ganhar R$ 1.500? Meu Deus, eu vou ser, tipo, milionário. E assim, tipo, as coisas vão evoluindo que você olha para trás e fala assim, meu, no seu tempo, né? Tipo, aquilo para mim naquele momento era muito, naquele momento era especial, e eu consegui, assim, Deus fez acontecer, né? Por isso que a gente é grato. Então, assim, ter as páginas e a gente voltar um tempo é muito legal para você ver assim, meu Deus, olha como eu estava vivendo naquele momento, porque a gente não vai lembrar. Eu estava hoje peguei esse caderno aqui. E aí eu olhei as primeiras páginas, né? É um caderno antigo, mas depois eu voltei a escrever nele. E as primeiras que eu tenho aqui é de 2021. 2021. Aí logo nas Uau! primeiras páginas, eu tô falando, sabe o quê? O Joaquim vai começar na escola essa semana e vai ser a adaptação dele, como vai ser. Meu, foi muito legal ler assim, tipo, porque eu estava no tipo uma fase, tipo, que a minha preocupação era uma preocupação assim, totalmente diferente do que é agora, mas que naquele momento para mim era muito importante. Muito importante. E aí, assim, você vai vendo assim, meu, como Deus é bom, como as coisas foram acontecendo, tudo que a gente passou, e aí daí a cabeça vai lembrando, né? Coisas que nem estão nas páginas, mas assim, tudo que ele fez de adaptação, como que foi, as escolas que ele passou. Ai, meu, é muito bom, assim, daí não tem como nosso coração assim não se encher de gratidão quando a gente relê.
E aí, ó, tem o curso Aquarela Profética, começou nas páginas matinais. Recentemente, Profeticos, né? Que era. Eu lembro que a gente participou do podcast lá da Mari, que a gente até falou na última conversa. E no podcast eu falei: quem sabe daqui a um ano eu volte aqui e fale sobre o projeto com crianças e tal. E aí, nas páginas matinais, eu tenho a sequência certinha do dia que eu falei assim: eu tive uma super ideia hoje. Que eu vou fazer tipo um livro assim, fazendo desenhos e tal, papapá. E aí, nas outras páginas, eu fiz até uns desenhos, assim, de como seria. E daí, passou um tempo, eu já fazendo planos, assim, de como seria, tal. E pronto, aconteceu, entendeu? E assim, então não tem como eu não ser grata. Só que, provavelmente, se eu não tivesse escrito, eu não lembraria, assim, de como foi o meu processo, né? Então, é muito fácil a gente ser grato, assim, pelas coisas muito grandes, que nem você falou, né? Nas coisas pequenas do dia a dia, a gente esquece. A gente só acha, assim, que aconteceu. Eu tô aqui no meu escritório da minha casa agora e eu começo a lembrar, assim, como que era quando eu comecei a trabalhar em casa, que eu morava na casa dos meus pais e eu queria de tudo quanto é jeito reformar lá um quartinho dos fundos e eles eram totalmente contra e eu falava, ai meu Deus, eu quero um escritório bonito, um lugar legal, tal. E eu tô aqui, sabe? Então, tipo, como a gente não vai ser grato por tudo isso, né? A gente mudou totalmente o assunto, mas então, falando de gratidão, Não, mas vamos colocar aqui o tema para não está no assunto ainda, né? O que você falou, esse registro permite que a gente tenha essa visão, né? Que a gente lembre dessas coisas e que isso nos traga gratidão. A Flávia falou assim, a Flávia cortou, porque a gente combinou que a gente ia fazer no máximo de 20 a 30 minutos, já tá indo para 30 minutos, porque é difícil, né, amiga? Que a gente gosta de falar, assim, não, né? É verdade. Mas assim, eu acho que é importante a gente passar aqui pro pessoal como que a gente faz, porque assim, de repente a pessoa tá assim, legal, mas eu vou ter que ler o livro para entender como é que faz, Então, acho que é importante a gente dar um overview, né, para quem quiser topar a dica, né, porque esse é uma dica de vida, né, uma dica de vida, ensinamento de vida aí, né. Experimenta. Então, primeira coisa que você faz, você que está assistindo aí, quer experimentar as páginas, e depois, se fizer, conta pra gente, né, amiga? Que a gente quer saber. Entra aqui no nosso movimento, porque eu falei para você, começou a fazer, e aí a gente vai crescendo o movimento aqui, vai as ideias fluir ainda mais, né? Exatamente, vamos deixar todo mundo afiado igual a gente. Então, assim, compra um caderno, começa com um caderno. Caderno qualquer. Comprar, né? Pega um caderno que você tem, folha de fichário antiga que tem em casa. Começa com isso aí. A regra é que seja escrito à mão. Então, pega o que você tem aí para escrever à mão. Caneta, aliás, observação. Eu tinha uma série de canetas, porque eu não costumava escrever muito à mão. Acabou. Eu tive que comprar, juro, tive que comprar caneta também, que é um negócio que eu nunca precisei, que eu ganhava 500 canetas. Tinha um monte, agora tive que comprar caneta para escrever os cadernos. Então, papel e caneta, todos os dias de manhã. Chama página matinal, porque é para ser feito pela manhã. E isso é importante a gente falar, que assim, esse é um movimento que eu comecei até muito antes das páginas matinais. É muito importante a gente entender que a forma como a gente começa o nosso dia vai fazer total diferença em como o nosso dia vai acontecer, né, no decorrer do dia mesmo. Né? Vou adotar esse tema, hein? Rotinas matinais. Rotinas matinais. Então, é super importante, não é à toa que é páginas matinais, porque é a forma que você já está ali, de alguma forma, preparando o seu dia, se preparando para o dia. Então, você que aí tem o hábito de começar, né, de acordar em cima da hora para fazer as coisas, começa a botar o relógio um pouquinho mais cedo, para você acordar com qualidade, com tempo de presença, porque o caderno, as páginas matinais, elas são uma forma de você estar presente no presente, sabe? Tá vivendo ali intencionalmente, né? Não é assim, sai atropelando tudo. E eu tô falando isso porque durante muitos anos da minha vida eu fui assim, eu vivia atropelada, né? Acordava em cima da hora para fazer as coisas e eu vejo a diferença que é de atropelada para fiada. Exato, de atropelada para fiada. Tá, beleza, esses trocadilhos, amiga.
Então, assim, super recomendo. Amiga, se tem alguma outra dica extra? A minha é essa. Não, a minha dica, assim, é aquilo que eu falei. É importante fazer as 3 páginas, porque assim, depois que você começa a escrever, parece que flui mais. 3, 4, 3 é o mínimo. Porém, não deixe de fazer se você não conseguir fazer as 3. Faça meia página, vai crescendo para uma página. Quando você tiver mais tempo, faça mais páginas. Porque às vezes a gente fala assim, eu não vou começar agora porque eu não tenho um caderno. Eu não vou começar agora porque eu não tenho meia hora para escrever. Então, assim, comece com o que você tem. Comece com uma página de sulfite, uma página, um rascunho que já tem alguma coisa impressa do outro lado, um exame médico que você não já foi. Escreve no verso, escreve com o que você já tem. E o tempo que você puder, levante amanhã mais cedo, consiga levantar 5 minutos. 5 minutos é o máximo que você consegue? Levante 5 minutos. Depois você vai gostar tanto. Eu tenho certeza que você vai gostar tanto. Que você vai começar Conta a pra fazer mais gente. cedo. Conta pra gente. E aí, assim, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que aí faz parte do hábito também, que depois vou anotar aqui também. Assim, comece com o que você tem. Se você tem 5 minutos, faça 5 minutos. Né? Tipo, rotinas de mães, assim, vai pro banheiro 5 minutos com caderno. Várias vezes eu fiz. Porque assim, meu, é o tempo que dá, entendeu? Mas assim, comece. E é isso, escrever de manhã, escrito à mão, e vai, e só vai. E escreve o que vier na sua cabeça, uma oração, um texto que você viu, uma coisa que você viveu, um sentimento que você teve, uma experiência que teve no dia passado, o seu plano do dia. Várias vezes eu faço minha lista do que eu preciso fazer no dia, que já me ajuda a me organizar também. Comece. É isso aí. Só comecem. E contem, por favor. Gente, a gente vai adorar, né, amiga? Esse assunto é um assunto muito legal, porque, assim, é tipo uma terapia de graça que estamos dando aqui a ideia para você autofazer em você mesmo. Então, é um conteúdo de muito valor aqui hoje. É isso aí. Bom, é isso. Esse é o nosso papo de hoje, páginas matinais. Fica ligadinha aí, fiquem ligados que logo, logo vem outros, né, amiga? Tem uma lista imensa de tópicos que a gente sabe Deus quando vai acabar isso, se é que um dia vai acabar. A gente espera que você tenha gostado e que compartilhe, né, amiga? Com quem pode estar se beneficiando desse conteúdo. A gente resolveu compartilhar a nossa vida, os nossos segredos, né? Que não são segredos, mas justamente porque a gente entende que a gente cresce juntas, a gente se afia, e aí esse é o nosso desejo para você aí também. É isso aí. Compartilhe, conta pra gente o que vocês acharam. Beijo, Ana. Obrigada. Beijo. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau.